Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Vamos dar continuidade. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amados, nós estamos falando sobre cuidar do rebanho, cuidando do rebanho. Nós já falamos parte 1 e 2 e agora nós vamos falar a parte 3. Eu gostaria de falar sobre a obra do ministério pastoral. Eu gostaria que você nos acompanhasse um pouco a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a preparação da palavra. Olha, sobre a obra do ministério pastoral vem algo maravilhoso sobre a nossa responsabilidade, que é um aspecto do ministério, um aspecto sumamente importante e excelente, que é a pregação pública da palavra de Deus. Olha, este chamamento para mim e para você é para que nós possamos viver em um zelo além das possibilidades de qualquer um de nós. Nós temos que estar acima e só o Espírito Santo pode nos conduzir. Pois não é coisa pequena postar-nos diante de uma igreja reunida e transmitir uma mensagem de salvação ou de julgamento como oriunda do Deus vivente, fazendo em nome do Redentor. Não é fácil falar com clareza tal que até os ignorantes possam compreender-nos. O pregar com tal seriedade que vai tocar nos corações mais completamente mortos, mais, vamos dizer assim, em estados putrefatos, possam mostrar sensíveis à mensagem. Porque você está imbuído da palavra eterna de Deus. E você, imbuído dessa palavra eterna, você tem que estar linkado em Deus, orando ao Senhor. E o Espírito Santo trazer vida a esta palavra. Olha, essa palavra, essa pregação é deveras importante e deve ser constante, uma atividade própria do ministro que está à frente do rebanho pregando a palavra do Senhor. Pregar ao mundo incrédulo, noutras culturas, onde há outras crenças, é uma tarefa à parte, que nós chamamos de missão transcultural. Mas para nós que estamos aqui dentro da casa de Deus, é a necessidade de estarmos levando uma palavra genuína, uma pregação dirigida à igreja local, profunda e que toque os corações. Nós precisamos levar essa palavra que ampara o cansado. Precisamos também lembrar da ceia do Senhor, que para ministrar a ceia do Senhor é algo maravilhoso estar ministrando na casa do nosso Pai. A ceia do Senhor, a cada membro, porque é uma ordenança que Deus deixou para nós. Outra coisa interessante na vida daquele que está à frente da obra é a direção do culto público. Pastor Enei, você está tocando em situações tão simples. Sim, é importante nós sabermos conduzir o povo nas orações públicas da igreja e nos louvores ao Senhor. Não é barulho que te leva à exaltação de Deus, é conhecimento profundo da palavra do Senhor. Olha, nós temos que entender que o nosso serviço a Deus nas reuniões da igreja consiste, está ali, presente, é de louvores, de adoração na ceia do Senhor. É de adorar a Deus, de exaltar a Deus. Eu chamo de orações bíblicas. Você orar a palavra, orando a palavra. Amados, nós precisamos nos preocupar uns com os outros sobre a necessidade da pregação, do ensino, da obra da redenção. Tudo isso, amados, em volta da direção do culto.
Porque cada um de nós tem uma preocupação, mas eu penso que os louvores solenes a Deus deveriam trabalhar de uma forma suave e levar o indivíduo a buscar adorar a Deus. Amados, nós precisamos entender que somos chamados a viver uma vida de amor e alegrias celestiais quando praticamos ações de graça durante um culto. Ser grato a Deus, exaltá-lo a Deus. Eu não vou falar da sistemática do culto, como é que você vai organizar o culto. Mas é importante você começar um culto com oração. Uma pequena leitura da palavra, sem ser extensa. Uma palavra específica. E ali naquela palavra, você entra com louvores que vão de acordo com aquela palavra que foi lida. Para que as pessoas possam adorar, entender, compreender e ser gratos ao Senhor, ações de graça. E você levar este culto, levar a igreja, estar cultuando a Deus na beleza da sua santidade. Porque você fazendo isso, você está cuidando dos indivíduos na sua especificidade. De cada ser humano na sua vida, na sua diferença pessoal, na sua idiosincrasia, nas suas diferenças pessoais. Então, amado, eu quero te chamar a atenção, também saindo da direção do culto para o cuidado específico de pessoas. Nós temos que entender que cada indivíduo, cada ser humano do rebanho, nós temos a obrigação de conhecermos as suas necessidades pessoais, caráter, inclinações dos indivíduos. E o dever é um dever que nós devemos ter de instruir todos os ignorantes e orientar a consciência dos necessitados. Quero chamar a atenção dos amados que ignorante são as pessoas que ignoram, que não têm conhecimento, que não têm a informação bíblico-teológica que o pastor vai passar a ele. São pessoas ignorantes, são pessoas simples e que precisam ser ensinados. É responsabilidade da cátedra pastoral cuidar dessas pessoas especificamente. Amados, nós devemos mostrar interesse pelas famílias, cuidar das famílias, levando uma palavra. Devemos dedicar cuidado especial a todas as famílias, não a um ou dois núcleos familiares, mas a todas as famílias da igreja. Demonstrar carinho e amor por estas famílias e mostrar a necessidade que nós temos de andarmos juntos, coesos, em um só pensamento. Amado, a glória da igreja é estar reunida. A glória da igreja é ser corpo de Cristo. A glória da igreja é o pastor cuidar de cada membresia, de cada família, juntos, olhando para o Calvário. Nós não podemos negligenciar nenhum núcleo familiar. Porque se nós fizermos assim, estaremos arruinando aquele núcleo familiar. Porque eles precisam de nós. Pastores, lembre-se, precisamos mostrar interesse pelas famílias, carinho, amor, atenção. Como poderemos providenciar o avivamento de um rebanho inteiro se todo o trabalho for lançado unicamente sobre um grupo familiar? Todos precisam estar juntos. Os pastores todos precisam estar juntos. Precisamos estar trabalhando desta forma o desenvolvimento da família, uma família saudável. Não é uma família funcional, ou seja, não é uma família disfuncional. Amados, nós precisamos abraçá-los todos. Olha, nós precisamos ser eficientes no ministério com as famílias. Procuremos nos informar sobre como cada família está organizada. E como Deus é adorado ali. Nós precisamos visitar as famílias quando elas estão desfrutando lazer e procuram ver se o chefe da família ora em seu lar, lê as escrituras, presta culto, de outras maneiras, o culto ali do lar, o momento de reflexão, a família junta em volta à mesa, assentados e dialogando e falando da palavra de Deus.
É importante, amado, nós nos empenharmos em convencer aqueles que são negligentes sobre as validades dessas situações, desses momentos prazerosos de estar partilhando a leitura da palavra em família. Precisamos pedir-lhes que prometam corrigir esses erros, que eles devem entender que esse é o caminho para levar a sua família no futuro para junto à eternidade com Cristo. Amados, nós necessitamos não negligenciar a família de Deus que nós estamos cuidando. Amados, nós precisamos ter interesse pelos fiéis pobres, ou os pobres e fiéis. Não os fiéis pobres, vamos mudar. Pobres e fiéis. Precisamos dar atenção também aos cristãos modestos, retos, obedientes, que podem ser machucados e receber maus tratos de ministros, falta de sabedoria. Amados, o pastor não poderá esperar que o seu povo o honre se ele não honrar e dedicar atenção e amor e respeito devido a todos os cristãos como membros de Cristo. Tem pastores que são conhecidos no rebanho como pastores dos ricos. Amados, vamos abrir o coração, vamos entender que nós precisamos ir tanto na casa do que não tem praticamente nada e levar para ele o consolo e a ajuda, cuidando primeiro dos domésticos na fé, levando as coisas até materiais, se for o caso, o alimento, uma ajuda social e abraçá-lo e orá-lo, porque ele é parte do corpo de Cristo. Como também você pode ir a uma casa de um homem que seja abastado, que tenha condições financeiras. Amados, você não pode fazer diferença, porque Deus não faz diferença. Ambos são corpo de Cristo. Senão, estaremos vivendo como hipócritas, e você será um hipócrita se usar dessa maneira. Amados, também nós não podemos esquecer uma coisa importante: visitação aos enfermos. É outro aspecto de nossa obra, é visitar as pessoas que estão precisando. Ajudá-los a preparar-se para uma vida mais frutífera, ou ainda mesmo para uma morte feliz. Porque tem situações que não há mais situação, que não há mais jeito de mudança. Mas você tem que levar que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós sabemos que o nosso Deus voltará um dia para nos buscar. Amados, precisamos entender que vivemos para Cristo e andamos com Ele. Olha, você não sabe o quanto é importante estudar sobre a Thanatos, a morte. Porque é a mudança produzida por ela que deveria despertar a nossa mais profunda sensibilidade para compadecer-nos e interessar-nos por suas almas. Nós temos que entender, biblicamente falando, e estudar. Amado, digo-lhe uma coisa: procure o conhecimento, olhe, estude, busque, porque você estará se preparando para enfrentar essas situações adversas. O pastor não pode deixar de visitar aquelas pessoas que estão enfermas. Amados, mais uma vez, digo, não esqueçam aqueles que estão precisando de uma boa palavra. Tem pessoas que têm tão pouco tempo ainda de vida, mas eles têm uma alma e precisam de uma palavra amiga. Amados, outra coisa, não esperemos as nossas forças se esvaírem. Muitas vezes você gasta força, olha, ficando até madrugada, em redor de um banquete, comendo, bebendo com os amigos, mas não tira tempo para fazer uma visita. Aí você fala, não, mas nesse momento eu estou visitando aquele irmão. Mas observe que sempre que ficamos até mais tarde na casa de alguém, comendo carne, em volta de uma mesa, sempre é aquele que tem mais condições. É isso que eu estou falando. Cuidado, vamos visitar aquelas pessoas que estão precisando mais. Amado, quanto tempo é tão curto assim?
Cuidado com o tempo, administre o tempo. Vamos direto aos pontos essenciais e vamos demorar nas verdades mais apropriadas para os levarem, essas pessoas, a uma reta vida de paz com Deus. Amados, quero dizer para você, certifique-se de que essas pessoas vivem segundo a palavra de Deus. Ministre aos corações delas e ajude-os para que eles possam viver segundo a palavra do Senhor. Amado, eu gostaria de falar também sobre disciplina eclesiástica na forma de repreensão pública. Amados, isso é muito sério. Muitas vezes a igreja vai sofrendo e vai caindo porque perdem os princípios bíblicos que se aplicam a todos nós e sempre. O primeiro é necessidade de arrependimento público. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos para que também os outros tenham temor. 1 Timóteo 5,20. Essa repreensão, nós falamos de repreensão pública. Olha, cuidado público, disciplina pública. Paulo está falando aqui. Essa repreensão tem que ser com toda a autoridade. Tito 2,15. Sim, mesmo que fosse um apóstolo, se pecasse abertamente, o outro chamaria atenção, como foi o caso de Pedro. Paulo disse, olha Pedro, lhe resisti cara a cara, porque era repreensível. Nós temos que entender isso, tem que ter maturidade, amados. Hoje é um mimimi. Se o pastor chamar a atenção do obreiro, ele põe um bicão desse tamanho. Eu não aceito estas coisas. Amados, vamos ser maduros espirituais. A casa de Deus não é casa de show, não é aquele lugarzinho que nós fazemos as nossas vontades. Mas a casa de Deus é casa de oração, é lugar de profunda reflexão, Senhor. Olha, e a Bíblia diz, a palavra diz que para nos apartar desse irmão que anda desordenadamente. Está lá em Tessalonicenses, eu acho que é 2 Tessalonicenses. Olha, amados, mas se alguém não obedecer a nossa palavra, notai o tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Amados, nós temos que entender, tem que haver disciplina, mas também tem que haver a restauração dessas pessoas que estão na disciplina, que pediram perdão, que estão voltando à comunhão. Olha, a Bíblia Sagrada diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia e restauração. Se alguém pecou só uma vez de maneira escandalosa, tem que confessar. É uma confissão de arrependimento. Que podemos esperar devendo nós considerá-la satisfatória. Se a pessoa está acostumada a pecar, na contumácia, ou muitas vezes quebrou sua promessa, então, o que nos cabe esperar é uma reforma real. Nós temos que mudar, porque é princípio de caráter que nós já falamos em outros áudios para trás. A pessoa não tem o caráter de Deus impregnado na sua vida. Uma coisa é o homem pecar, falhar. Outra coisa é ele viver no pecado. Há uma grande diferença. Amado, precisamos ser fiéis na disciplina, longânimos, amar as pessoas, mas ensinar a disciplina, para que cada um, amado, possa viver da melhor maneira possível em Cristo Jesus, porque Ele é o líder de nossas vidas. Ele é o líder dos disciplinadores. Não foi Ele que instituiu a disciplina? E fez dos seus ministros os governadores e guias da igreja? O que teria dito àqueles homens se tivessem visto a prática da igreja no passado, durante muitos séculos depois de Cristo? Olha, amado, nós precisamos exercer a disciplina de uma forma sem legalismo ou por imposições austeras. Não toque, não prove, não ouse, não coma. Não, amados. Devemos usá-la pela vara pastoral, com sabedoria de Deus, na unção do Espírito Santo de Deus, usando e passando a disciplina com amor e com carinho. Então, meu amado, essa é a palavra de Deus para o meu e o seu coração, cuidando
do rebanho, parte 3. Que Deus te dê um dia de paz, de alegria e que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. Fica com Deus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.